Olá, estamos mais uma vez aqui para darmos continuidade às nossas aulas. O nosso módulo, hoje, 4, a unidade 3 e a parte 3 também da nossa aula. Lembrando que essa unidade 3 ela foi dividida em 3 partes e hoje a última parte dessa unidade 3. Hoje abordaremos o papel do educador na formação da personalidade do aluno. Então, a idade de entrada na escola em quase todos os países é de 6 aos 7 anos. Então, dos 6 aos 7 anos de idade, justamente quando a criança, de acordo com as etapas do desenvolvimento, ela torna-se capaz de reconhecer letras, formar sílabas e depois combinar palavras. Da mesma forma, também é capaz de compreender operações da matemática. Então, geralmente, esse é o período de idade escolar. Geralmente é o período em que as crianças começam, é o início da fase escolar. Falando em termos sociais, a criança, ela deixa de ser unicamente uma função do grupo familiar, ou seja, é nesse período em que a criança deixa de participar exclusivamente do seu grupo familiar e passa a ser uma unidade em condições de entrar em diferentes grupos. Então, nesta fase, ela deixa de fazer parte simplesmente da família, onde o primeiro contato desde o nascimento foi exclusivamente com a família, ou seja, o primeiro grupo social dela foi a família. A partir dos 6 anos, ela começa a interagir com outros grupos. Essa fase é, portanto, de extrema importância para o desenvolvimento intelectual e social da criança. É preciso ressaltar, porém, a ligação existente entre esses aspectos e o desenvolvimento da personalidade. Então, esse desenvolvimento da personalidade é um processo de desenvolvimento de valores, de conduta, de interação no grupo social. Então, a escola ela exerce um papel importante na consolidação, ou seja, na concretização do processo de socialização. Então, é justamente na escola onde ela vai começar a fazer parte de um outro grupo, com inúmeras pessoas, com inúmeras experiências de vida, com inúmeras atividades. É um processo que ocorre já no início da vida da criança. Então, a escola, ela será determinante para o desenvolvimento cognitivo e social. Esse desenvolvimento cognitivo, social e infantil e, portanto, para o curso posterior da sua vida. O desenvolvimento cognitivo e social também vai ser aquele desenvolvimento de um processo em que a criança desenvolve suas habilidades, como falar, escrever, fazer operações, e o social com relação à interação em um outro grupo que não seja o da família. Então, vai ser na escola que se constrói parte da identidade de ser e de pertencer ao mundo. Por quê? Porque quando você faz parte simplesmente do grupo familiar, até antes de entrar na escola, a criança ela tem mais contato com a família, então o mundo dela é aquele. A partir do momento que ela começa a frequentar a escola, é uma outra realidade, porque existe a socialização, existe a interação com inúmeras pessoas que fazem parte da comunidade escolar. Então é justamente nela onde adquirem-se modelos de aprendizagem, princípios éticos e morais que permeiam a sociedade.
Então, vai ser na escola que vai ser a construção de valores, construção de personalidade e onde você vai formar um cidadão. É também na escola que se depositam as expectativas, bem como as dúvidas, inseguranças e perspectivas. Todo mundo vai para a escola com o objetivo de aprender, de ter conhecimentos, adquirir habilidades, interagir com as pessoas, construir valores para quê? Futuramente ter uma profissão, ser inserido no mercado de trabalho, constituir uma família e seguir uma vida social normal. Então, a criança quando nasce, ela já é membro de um grupo social, pois suas necessidades básicas estão inevitavelmente ligadas às outras pessoas que estão programadas para serem satisfeitas em sociedade. O grupo social onde a criança nasce necessita também da incorporação destas para manter-se, sobreviver e, por isso, além de satisfazer suas necessidades, transmite-lhe cultura acumulada ao longo de todo o curso do desenvolvimento da espécie. Então, já com a família, a criança já começa a ter conhecimentos, mas é justamente na fase escolar em que esses conhecimentos vão sendo desenvolvidos e as habilidades também. Então, essa transmissão de cultura envolve os valores, envolve normas, costumes, atribuição de papéis, ensino da linguagem, habilidades e conteúdos escolares, bem como tudo aquilo que cada grupo social foi acumulando ao longo da história e que é realizado através de determinados agentes sociais que são encarregados de satisfazer as necessidades da criança e incorporá-la ao grupo social. Então, entre esses agentes sociais estão os pais, os meios de comunicação, a escola e o professor. Então, primeiramente, o contato com quem a criança tem logo que nasce são os pais. Então, é com os pais em que ela, como falei anteriormente, vai adquirindo conhecimentos e habilidades. Então, a partir do momento em que ela é inserida no contexto escolar, que ela participa do grupo social escolar, ela já começa a ter outros conhecimentos, ser inserida nesse grupo e é onde entra o papel do professor. Então, é assim que o processo de socialização é interagido entre as crianças e seu meio. Começa com os pais, vem os professores e a comunidade escolar. E ela vai desenvolvendo ao longo do tempo, como disse, conhecimentos, questionamentos. E a partir do momento em que vão passando os anos, as séries, mais conhecimentos e mais questionamentos serão feitos. Por quê? Porque são etapas, são fases que toda criança passa. Essa interação e seu resultado, eles dependem da característica própria da criança e da forma de agir dos agentes sociais. Palácios, 1995. Então, a forma com que a criança vai interagir nesse meio social depende lá de trás da família, que são os pais, é um dos primeiros agentes e também os professores. Então, a forma como há essa interação, família e filhos, se tem atenção, se na escola o professor também, ele dá uma atenção para a criança, escuta o que o aluno questiona, pergunta,
esse contexto ele vai ser feito de uma forma bem mais amena, vai acontecer de uma coisa bem mais natural. Então, assim podemos dizer que o aprendizado escolar da criança, ele poderia ser favorecido se todos os educadores envolvidos no processo, eles desenvolvessem ao mesmo tempo o intelectual e as aptidões sociais. E somente aí a escola passa a se constituir como um grande grupo que abriga diversos grupos menores. Então, como é esse grande grupo que abriga diversos grupos menores? A escola ela é macro, é grande, então quando ela acolhe as crianças, quando são executadas as matrículas, o que acontece? Cada criança é um grupo, então cada criança é um universo, cada criança tem uma experiência diferente. Então a escola é um grupo grande que acolhe inúmeros grupos, dentre eles os funcionários, os professores. Então, o grupo, ele se torna indispensável à criança, não só para a sua aprendizagem social, mas também para o desenvolvimento da sua personalidade. Esse desenvolvimento da sua personalidade inclui valores éticos, valores morais, o contexto da interação social da criança. Sendo um grupo tão fundamental para o desenvolvimento da criança, é preciso, aqui voltado já para o educador, o professor ou educador. Lembrando que nós falamos aqui, professor e educador, também de uma forma geral, porque não se trata somente do professor na sala de aula, mas sim também de todos os componentes, de todos os funcionários que fazem parte da unidade escolar, porque todos são educadores, indiretamente ou não, todos são educadores. Então, é preciso que você, como educador, participe desse grupo e possa intervir ao favorecer essa forma de socialização, incentivando a cooperação, o espírito de solidariedade e de mútua interação, em lugar de desenvolver o espírito de concorrência e de conflito coletivo. O que vem a dizer isso? Que enquanto educadores, todos somos responsáveis por essa formação, por essa socialização. Então, através das nossas ações, nós seremos espelhos para as crianças. É onde nós vamos desenvolver também nossas habilidades de forma, ao invés de, por exemplo, eu intervir de uma forma negativa, falar com o aluno de uma forma negativa, eu já abordo ele de uma forma diferente. Por exemplo, se um professor, com sua autoridade dentro de sala de aula, ele já tem um tom de voz mais alto, né? Uma criança muitas das vezes pode deixar de questionar, tirar uma dúvida com ele, justamente em função dele ter um tom de voz mais alto, né? Pensando que aquilo pode estar sendo voltada para a criança, então aquilo vai inibir a criança. Outro exemplo seria um aluno, ele quer fazer sua merenda, foi merendar, mas chegando lá, a senhora não atendeu de forma adequada, né? Foi bastante seco com o aluno e aquilo inibiu a criança, fazendo com que ele, muitas das vezes, pudesse até deixar de ir na cozinha, no refeitório, na hora do lanche. Porque existem crianças que têm dificuldade de socialização, às vezes em função de ter justamente um problema em casa, de ter aquela interação, de não ter a atenção dos pais em casa. Então, ela já fica mais retraída, ela já tem receio de se aproximar. Para que ela possa se aproximar com mais facilidade, é preciso que o educador, no contexto geral, professor, funcionários, eles deem margem para isso. Então, abra-se um leque para que a criança venha, traga para ele a criança.
Então, a convivência com o grupo, ela é muito importante, como nós falamos anteriormente, para o desenvolvimento da personalidade no contexto geral. Então, a autora nos questiona isso e eu retrato aqui. O que você acha disso? Você acha que a convivência com o grupo, ela é muito importante para esse desenvolvimento da personalidade? Você acha que o aluno, quando ele chega à escola, ele já tem uma personalidade formada ou que ele forma essa personalidade a partir do momento em que ele chega na escola? O que você pensa sobre personalidade? Então, aprender alguma coisa na escola contribui para a formação da personalidade? Você concorda? Você pode estar anotando isso no seu memorial, que depois, no final do módulo, vocês vão ver a diferença de conhecimento. Por quê? Nós, quando começamos a estudar, nós temos um nível de conhecimento. Quando nós terminamos uma fase do estudo, nós podemos ver que nós avançamos. Então, o ser humano, ele constantemente está avançando, está em conhecimento constante. Então, existem algumas teorias da psicologia que entendem que, ao aprender os conteúdos formais, ou seja, os conteúdos normais da escola, ou seja, das disciplinas, a pessoa ela vai se constituindo também em sua personalidade. Então, já para essas teorias, a personalidade significa, olha aqui, a maneira habitual ou constante de reagir de cada indivíduo que se constrói progressivamente, então é paulatinamente, seguindo um ciclo de alternância de duas funções principais, que são elas, a afetiva e a inteligência. Porque, voltado no campo da educação, a afetividade, ela se faz aliada no desenvolvimento do processo cognitivo da criança. Então, é a construção de um processo, são construções de habilidades que a criança vai desenvolvendo com o decorrer do tempo. Tipo, ler, escrever, fazer alguns tipos de operações matemáticas. Então, desenvolvimento do processo cognitivo, pois para cada sua evolução, ela depende dos avanços alcançados pela inteligência, assim como a inteligência para as suas conquistas depende dos avanços da afetividade. Então, percebam que uma está interligada na outra. Então, para que eu consiga inteligência, tem afetividade e afetividade, inteligência. Então, são funções que estão interligadas e uma completam a outra. Já o nosso estudioso Vallon, da psicologia do desenvolvimento, diz que a afetividade entre professor-aluno é o ponto de partida do desenvolvimento, mostrando que a primeira função do desenvolvimento infantil é a afetiva. Porque a partir da afetividade, qual é o primeiro contato que a criança tem logo que nasce? É com os pais. Então, geralmente é para os pais darem afeto durante toda a fase de desenvolvimento e toda a fase da vida da criança. Então, através da afetividade isso é construído. Então, a afetividade ela vai abrir um leque, uma gama de facilidades para a criança. Então, a personalidade, ela representa a integração de um componente afetivo. O caráter
e de um componente cognitivo, a inteligência. Então, esse interligado a esse e o caráter interligado ao afetivo. Por quê? Esse componente afetivo, especificamente, se ela recebe afetividade durante ao longo de sua vida, obviamente ela tende a ter facilidade de relacionar-se, de socializar-se, de fazer interação no meio a que ela está inserida. Então, cada etapa do desenvolvimento, a pessoa, ela reage a situações de acordo com suas condições emocionais e suas possibilidades intelectuais. A aprendizagem de coisas diferentes faz surgir nos alunos a necessidade de novas e outras atitudes. É importante reconhecermos no aluno a possibilidade de mudança de sua maneira de ser a partir do seu aprendizado escolar. Então, pode ocorrer uma mudança nessa maneira de ser do aluno a partir do seu aprendizado, da sua interação, porque ela vai tendo uma vivência e vai ver as outras pessoas que a cercam. Portanto, a escola ela é vista por essas teorias como sendo um espaço de construção da personalidade, né, de conhecimentos amplos, de inúmeras atividades, de interação, de grupo social, fortalece os laços. O desenvolvimento da inteligência está ligado ao desenvolvimento da personalidade, já diz um dos nossos pensadores, Valon. Então, é importante que nós façamos uma reflexão sobre o que foi dito e se pensamos, por exemplo, um exemplo aqui. Como agíamos de modo diferente quando éramos criança? Obviamente que hoje nós não agimos como nós agíamos antes. Por quê? Porque houve um desenvolvimento, houve conhecimento, houveram etapas que foram sendo surgidas, que foram sendo passadas e através dessas etapas foram sendo adquiridos conhecimentos. Então, hoje jamais vai ser as atitudes do que nós tínhamos antes. Então, como agíamos de modo diferente como éramos pequenos e passamos a ver as coisas de outra maneira, ao aprendermos como os fatos acontecem. Então, antes de aprender a falar, a comunicação se dá pelo choro ou pelo riso. Então, quando a criança ela não sabe falar, obviamente que ela se comunica. Se ela está com fome, ela chora. Se ela quer que a mãe troque a roupa, ela chora. Ou então pelo riso. Riso vai ser geralmente uma demonstração de satisfação e de bem-estar. Já depois que aprendemos a usar a linguagem, passamos a nos comunicar através dos sentimentos, quando expressos, dos desejos também e da transmissão de informações e, obviamente, pelo meio da fala. Aqui nós vamos citar um exemplo. Quando ainda nós somos pequenos e temos alguns tipos de medo que nos imobilizam, geralmente, as mães, os pais, quando não querem que uma criança ela faça determinada coisa, ela começa a amedrontar a criança. Geralmente, eles contam aquelas historinhas do bicho-papão, do lobo mau, que o bicho vai pegar. Para quê? É uma forma de conter a criança para que ela não faça aquilo de errado que a mãe ou o pai pediram. Isso por um determinado tempo
Pode funcionar, mas por que que funciona? Porque a criança ela não tem ainda conhecimento, ela não tem noção que aquilo é uma invenção, que aquilo só é uma pegadinha para que de repente a criança fique paradinha e que não faça bobagem. Então, às vezes utilizamos, olha aqui, essas histórias de bicho-papão para amedrontar as crianças e depois quando elas aprendem que esses tal dos bichos papões, eles são somente invenção, são anedotas, elas riem dessas histórias e esses continhos, eles já não valem mais nada, então eles não surtem mais efeito. Então, na escola, muitas vezes os educadores, eles querem impor o respeito através do medo. Isso também ele pode funcionar com as crianças pequenas, mas à medida que elas crescem, como eu falei atrás, e elas aprendem a relacionar-se de outra maneira, isso já não funciona. Então, se o educador, o professor no contexto geral, ele quer impor respeito, então tem que ter uma abordagem diferenciada, você tem que ter uma abordagem para saber chegar na criança de forma com que você prenda a atenção dela e que de repente ela acredite naquilo que você está falando. É justamente por isso que é preciso que nós, os educadores, os professores, os funcionários, os merendeiros, os agentes, os porteiros, nós nos utilizemos do espaço da escola para a formação dessa personalidade dos alunos. Então, é preciso explorar o espaço da escola, uma vez que ela é macro e ela recebe os inúmeros grupos, então, vamos aproveitar esse espaço, além de fazer um espaço de interação, de harmonia, de socialização, para a formação dessa personalidade. Sendo, por isso, necessário que as relações entre todos sejam de diálogo e permitam o entendimento da necessidade de haver respeito e que faça sentido no dia a dia de todos os envolvidos. Ora, se você está na escola como um funcionário, você também é um educador, se você passa por alguma situação de conflito em que você chama a atenção de uma criança de uma forma em que de repente ela não obedece, você tem que ter uma abordagem diferenciada. Então nós temos que saber chegar a essa criança para quê? Para tentar tocá-la e fazer com que ela tenha a sua atenção. Você tem que buscar a criança para você, da mesma forma que o professor, dentro de sala de aula, ele é a autoridade maior. Só que se ele não souber usar dessa autoridade que ele tem, se ele ultrapassar esse tipo de autoridade, o que pode ser? Se uma criança chega a questionar e de repente ele não dá essa importância para o questionamento, se ele não responde, isso faz com que a criança, em posteriores explicações ou inúmeras situações futuras, a criança não tenha coragem de questionar, de tirar aquela dúvida. Ela fica quietinha. Por quê? Porque da outra vez não foi atendida, o professor, enfim, verificou alguma outra coisa. Às vezes é questão também muitos alunos, porque nós sabemos que muitas coisas precisam ser melhoradas, não é? Tudo isso para tornar o dia a dia de todos os envolvidos e que tenham sentido essa questão desse entendimento entre todos. A relação entre o educador e o aluno, ela deve ser de total interação. Os dois sempre conversando e os dois sempre dando margem para se aproximar um do outro. Então, o professor dando aquele espaço onde o aluno pode chegar, questionar, sem ser, digamos assim, deixado de lado. O educador, ele não deve estar ausente do processo de desenvolvimento do aluno e nem se impor de forma autoritária. De forma autoritária, quando nós falamos, um exemplo pode ser chegar na sala de aula e
falar em um tom de voz bastante alto. Isso aí vai inibir, isso aí vai, de certa forma, fazer com que os alunos fiquem com suas vontades reprimidas. Então, eles vão ter receio de questionar, porque aí o professor fala alto demais, vão pensar que o professor está brigando. Muitas das vezes é porque o tom de voz do professor é esse tipo mesmo, né? Dessa tonalidade. Só que isso inibe a criança, pensando com que o professor pode, de repente, estar, de uma certa forma, brigando com a criança, não estar gostando daquele questionamento. Então, é ele que é o responsável pela organização da relação com os educandos, ou seja, com os alunos, cuidando para preservar sua espontaneidade, aquilo que eu estava falando, aquela questão de interação. Então, o aluno questionou, o professor respondeu. Então, o professor não pode responder no momento, aguarda um pouquinho, então, mas ter essa relação de interação para que sempre haja essa espontaneidade. Justamente a ele compete ajudar o aluno a se livrar da dispersão que o contato com as coisas provoca em seus interesses e em sua atividade. Porque se existir essa relação de interação e o professor usar de métodos didáticos diferenciados, usar bastante a criatividade, o que acontece? Ele vai trazer o aluno para si, porque muitas das vezes existem outras coisas que não são os conteúdos que chamam a atenção da criança. Isso faz com que a criança fique dispersa com relação às explicações, aos conteúdos, às atividades do dia a dia da escola. Então, os professores, eles têm importância na vida de uma criança e uma responsabilidade nas mãos. Então, muitas vezes, sem afetividade, bloqueiam o conhecimento do aluno. Isso é como eu expliquei anteriormente. Um dos nossos pensadores, Valon, diz que a afetividade entre o professor-aluno é o ponto de partida do desenvolvimento. Então, para que haja o desenvolvimento, é preciso que haja afetividade. Tendo afetividade, inúmeros caminhos são abertos, mostrando que a primeira função do desenvolvimento infantil é a afetiva. Por que a afetiva? Quando a criança nasce, qual é o primeiro contato que ela tem? É com a mãe. Então, a mãe coloca ela ao peito, segura ela. Então, esse é o primeiro contato afetivo. O ato de amamentar é um ato afetivo. Então, todos os desenrolares do dia, em todas as ações, vão ser de afeto. Então, o primeiro contato que ela tem é o ato de afetividade. E que as funções intelectuais, elas são adquiridas progressivamente desde os primeiros meses de vida. Se não houver a interação entre o professor e o aluno, não haverá construção do conhecimento e do desenvolvimento da criança no mundo dos símbolos, da atividade cognitiva, o seu desenvolvimento, possibilitando o seu avanço, pois é através dos desejos, das intenções e motivos que se mobiliza a criança na seleção de atividades e objetos que têm um significado para ela. Então, a criança também ela passa a ter um desenvolvimento quando o professor interage com ela de uma forma, coloca ela em contato com objetos lúdicos, são historinhas, são livrinhos, tudo isso passa a fazer parte do mundo dela e ela também tem um desenvolvimento cognitivo melhor. Então, uma das dificuldades da escola é fazer com que o aluno tenha interesse nas atividades propostas pelos professores, porque muitas vezes elas não fazem sentido de imediato. Então, pedir atenção dos alunos para as tarefas da escola é exigir um esforço abstrato que os fadiga excessivamente. Então, utilizar-se de outros métodos para chamar a atenção, para atrair o aluno para ele, é fazer com que prenda a atenção dele e ali sim ele começa a desenvolver.
Os educadores, portanto, devem procurar descobrir as atividades e situações, aquilo que eu falei, são atividades diferenciadas e inúmeras situações que toquem de perto o aluno, promovendo seu interesse, que é a grande força da atenção. Então, se o aluno tem interesse, obviamente ele tem atenção. Então, uma atividade diferenciada, por exemplo, não aquela que todo dia o aluno vai para a sala, aí vai para o refeitório, sala e refeitório. Não, fazer uma atividade diferenciada, fazer um conhecimento na escola através dos inúmeros setores, ver como funciona a secretaria, como funciona a orientação. Uma escola, vamos ver, descobrir aqui como uma escola é construída, o que precisa para ser feito uma escola. Então, são coisas diferentes que fazem elas pensarem e podem estar chamando a atenção. Então, outro aspecto de controvérsia em relação ao ensino e aos interesses, as curiosidades e a iniciativa dos alunos que diz respeito à disciplina. Então, tradicionalmente, disciplina significa obter tranquilidade, silêncio e passividade dos alunos, para que eles não se distraiam das regras dos exercícios propostos pela escola. É aquilo que eu falei, são interações, fazer com que o aluno fique voltado, sua atenção para o professor através de atividades diferenciadas. Então, podemos concluir dizendo que a ação educativa não se limita à transmissão de conhecimentos. Então, a escola, ela tem que se dirigir à criança de maneira a atingir toda a sua personalidade, respeitando e estimulando sua espontaneidade total de ação e de assimilação. Então, sendo assim, a educação da inteligência e da personalidade, elas não podem se dissociar, ou seja, elas não podem se separar, fazendo-se também necessárias a orientação para uma apropriação da cultura. É preciso refletir sobre a formação do educador no que diz respeito à sua pessoa. Aqui nós estaremos abordando a formação pessoal do educador. Então, você irá concordar que o que você é hoje, com sua idade, e o que você faz é bem diferente de quando tinha mais ou menos 2 anos de idade. Vocês concordam? Então, naturalmente, que você se desenvolveu e aprendeu muito, ou seja, obteve conhecimento nos anos que se passaram até os dias de hoje. Você mudou, com certeza você mudou. Então, poderíamos dizer que você é quase outra pessoa, só que não. Você é a mesma pessoa, simplesmente com raciocínio diferente, porque você obteve conhecimentos diferenciados. No entanto, se mostrar uma foto sua de 2 anos, você não terá dificuldade de dizer que aquela criança é você. Então, você é quem você é. Essa pessoa está além dessas coisas. Então, essa criança da foto, talvez você me diga que são as duas, mas realmente, como eu falei, não são, mas são diferentes. Por quê? Porque todos nós somos o que fomos, hoje nós somos o que fomos no passado e que ainda vamos ser sabendo que somos agora. Então, se concordarmos com isso, podemos acreditar que somos seres em constante processo de mudança. Isso é óbvio, né? Então, muitas das vezes não é fácil admitirmos que estamos sempre mudando, mas se fizermos um esforço e pensarmos no que éramos há uns 5 anos atrás, podemos ver que algo em nós mudou. Obviamente, conhecimentos, forma de pensar, maneira de conduzir determinadas situações. 5 anos atrás eu agia de certa forma assim, nessa situação, mas hoje eu já vou agir de certa forma assim. Por quê? Porque os anos passaram, eu passei por experiências, adquiri conhecimentos. Então, o que importa nisso é que
O importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais. Elas ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Isso quem diz é nosso Guimarães Rosa. Então, gente, esse curso ele tem exatamente como meta permitir a formação de um novo educador, portanto, provocar mudanças. Então, nós estamos pensando a pessoa do educador em processo de formação, pois nós entendemos que além das exigências de conhecimento da psicologia, é importante uma formação psicológica no que se refere à pessoa do educador, ou seja, um conhecimento de psicologia. O que isso significa? Que a necessidade de discutirmos como se dá esse processo, principalmente em relação ao desenvolvimento da personalidade. Bem, a natureza do homem não existe pronta e definida, ou seja, ele não nasce pronto e definido. Ela consiste na atividade vital do seu trabalho, ou seja, com o decorrer do tempo, ele vai se desenvolvendo. A natureza psicológica da pessoa, o que é? É um conjunto das relações sociais que se tornam funções da personalidade e das formas da sua estrutura criadas no coletivo, no grupo social. Então, a personalidade, ela é algo mutável e deve ser considerada em seu devir, o que poderá ser, e no seu desenvolvimento como um processo de transformação. Então, a personalidade, ela também é uma categoria que, como muitas outras, revela as contradições dentro do campo da disciplina. A ideia de pessoa, de um eu, para a história da humanidade, é considerada recente. Então, isso aqui já diz Pedrosa, 2003. Por quê? Porque na antiguidade, por exemplo, os escravos, eles não tinham direito. Por não terem direito, eles eram vistos como se não tivessem personalidade, eles só tinham deveres, obrigações. Então, não tinham personalidade, nem corpo, nem antepassados, nem nome, nem bens, nada. Só faltava não existir. Os livros de psicologia sobre personalidade trazem diferentes abordagens sobre o tema e mostram que não há uma definição, ou seja, um consenso entre todos os psicólogos. Então, há cerca de 50 definições de personalidade e, às vezes, ela é definida pela sua importância social e, em outros casos, pela impressão positiva ou negativa que o indivíduo causa em outras pessoas, ou seja, personalidade agressiva, passiva ou tímida. Então, nessas duas apresentações encontramos um elemento de valorização da personalidade como boa ou má. Disse até que uma pessoa tem ou não personalidade. A exemplo disso, uma pessoa ela toma uma certa atitude, depois ela volta atrás. Geralmente nós temos o costume de dizer, não tem personalidade. Então, em algumas ocasiões chegamos a dizer que um aluno ele apresenta problemas de personalidade, indicando com isso que ele não consegue manter relações satisfatórias com seus colegas e professores, muitas vezes em função de problemas que ele tem em casa. Então, a maioria das teorias atribui uma importância muito grande aos fatores hereditários. Decorre daí o famoso dito, isso é o popular, né? Filho de peixe, peixinho é. Já o fator biológico, ele predomina nas teorias e a ênfase é dada a fatores ocorridos justamente nas fases da infância do desenvolvimento.
o desenvolvimento da personalidade do adulto, ele não foi destaque da psicologia por várias décadas. Sempre foi o da criança e não do adulto. Então, a concepção dominante em relação a este desenvolvimento, nas teorias do senso comum, é a de que, após um período de turbulência da adolescência, ou seja, aquela fase de transformação, aquela fase de rebeldia, em que ele está mal-humorado, nada de novo acontece no desenvolvimento adulto. Então, aqui o adulto ele já é para estar tranquilo, porque ele já passou por inúmeras situações, inúmeras experiências e obteve inúmeros conhecimentos. Então, com o fim da escolarização, a entrada no mercado de trabalho e a constituição de uma nova família, só resta ao adulto esperar o inevitável, o fim da vida com a morte. Isso já diz a autora, gente. Mas isso o que quer dizer? Que não é simplesmente esperar a morte, obviamente, qual é o objetivo? Todo ser humano, ele tem que se inserir num grupo social, ele frequenta uma escola para adquirir inúmeros conhecimentos, para interagir, para ter inúmeras experiências. Aprende, frequenta uma faculdade, vai ser inserido num grupo, no trabalho, no mercado de trabalho, constitui família, obviamente para estar tranquilo com todo o seu psicológico, tranquilo com toda a sua família e ter uma vida saudável, não especificamente só chegar e esperar a morte. A morte é inevitável, mas que ela venha de uma forma saudável e que demore pouco. Então, a ideia aqui apresentada de personalidade, ela leva em consideração um sujeito ativo em suas ações, que se apoia em sua personalidade para exercer suas ações, ao mesmo tempo em que, a partir da própria ação, transforma sua personalidade. E ela é vista como um processo que se constitui e desenvolve ao longo de toda a vida do homem. Não se reduz, portanto, à infância e nem à adolescência. Então, o indivíduo ele se desenvolve constantemente à medida em que acumula experiências, aquilo que eu falei, individual e coletiva. Por isso que é importante frequentar a escola. O grande desafio é o de conceber o adulto em processo de desenvolvimento e mudança. Então, portanto, o educador em sua formação como profissional de educação, ele deve passar por experiências que façam sentido e que aumentem seus recursos de personalidade para exercer suas funções, comprometendo-se a desenvolver características de personalidade para o desempenho da profissão. E as relações interpessoais na escola são complexas e muitas vezes a rotina dessas tarefas executadas não permite uma reflexão de nossas ações. Então, sendo assim, em várias ocasiões não aproveitamos os recursos que temos para educarmos os nossos alunos e agimos de maneira impensada, cansando-os mais do que o necessário. Então, o que é preciso para a prática de uma educação com respeito mútuo entre todos os indivíduos no espaço escolar? Diálogo, interação, não é verdade? Então, acreditamos que uma condição básica para isso é a de que o educador tenha conhecimento de suas próprias formas de pensar e agir nas diferentes situações em que se encontrar no contexto escolar, levando em consideração o desenvolvimento da sensibilidade frente aos educandos para poder compreender a complexidade das relações estabelecidas e, portanto, entender que não são passíveis de total controle. Ok? Então, vimos aqui como é importante a socialização, a interação do ser humano para desenvolver através de experiências, do contato com as pessoas, através de vivência, de interação, socialização. Então, lugar melhor não existe do que a escola, até porque a escola ela é composta por inúmeros educadores, não somente o professor, como merendeiro, porteiro, o agente de limpeza, certo? E todos que fazem parte da escola.
Ok, então nossa aula finaliza aqui. Agradecemos a participação de todos e espero vocês no próximo encontro na nossa aula interativa. Muito obrigada.